Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2021. Nos encontramos novamente no grupo para estudar o Gita. Hoje será o capítulo 13, Brahma Vibhuti Dharma Gita. Então, vamos pedir aos grandes hierarcas que nos proteja, que nos ilumine, que possamos ter uma excelente noite de aprendizado, onde possamos, a cada dia, colocar mais um tijolinho nessa construção, que possamos ter a mente aberta, que possamos ter a nossa inteligência bem desperta, para que possamos beber um pouco mais dessa fonte, que é o Gita. Então, em posição de prece, a respiração bem tranquila, diminuindo o fluxo de pensamentos. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Bhadarivananata Yoginam Pataye Namaha. Glória a Naradeva. Rendição a Naraya, que dos bosques de Badari e dos yogis é o Senhor. Namastê. Hoje a gente completa não, a gente chega na metade da Gita. O 13º capítulo é a metade do caminhar. Se fosse uma reta, seria a metade, mas a gente imagina isso como um círculo, então a gente nunca vai, eu espero que nunca acabe de estudar isso, né? Então, chegamos na metade do círculo. Então, vamos lá, eu pediria para o Fanan ler para a gente o capítulo, para a gente começar, então, o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, Fanan. Disse Arjuna: ó Purushottama, só tu te conheces a ti mesmo. Tu que és a origem do cosmo, o interno morador em todos os seres, a suprema divindade e o diretor dos mundos. Tu és o único capaz de revelar todas as tuas divinas excelências manifestadas, com as quais permaneces eternamente compenetrando todos estes mundos. Disse o bem-aventurado Senhor: ó tu, o primeiro dos curos, abençoado és tu, revelar-te-ei as eminentes excelências de minha divina manifestação, onde não há limite para mim, que sou infinito. Ó Arjuna, eu sou o princípio, o meio e a consumação de toda a criação, entre todas as ciências. Sou a ciência do princípio de vida, Yoga Brahma Vidya. Eu sou o tema final de toda dissertação ou busca espiritual. Eu sou a síntese de todo conhecimento, Vasava, Indra, entre a divina hierarquia e a mente, entre os sentidos. Eu sou, em todos os seres, a consciência de si mesmo. Sou Shankara, entre os 11 Rudras, Kubera, senhor do tesouro, entre os Yakshas e Rakshasas. Eu sou Pavaka, entre os 8 Vasus, e sou Meru, entre as elevadas montanhas. Ó Partha, conhece-me como Brihaspati, o chefe entre os elevados sacerdotes de sabedoria. Eu sou o Skanda, entre os generais, o oceano entre todos os lagos. Entre todas as árvores sou Asvata, e Narada entre os divinos sábios, Chitrarata entre os Gandharvas, e entre os Siddhas o vidente Kapila. Conhece-me como Ushairavas, entre todos os cavalos, e nascido de Anrita, Airavata entre os grandes elefantes, e rei entre os homens. Entre os Daityas, eu sou Prahlada, sou a consumação, entre todas as sínteses. O leão, entre todos os animais, e entre os pássaros, sou Garuda. Entre os Nagas, eu sou Ananta. Sou Varuna, entre os seres que vivem no oceano.
Ariama entre os manes, e Yama entre os aspirantes que cumprem a disciplina. Eu sou o jogo de todos os jogadores, a luz do iniciado. Eu sou a realização, sou o esforço e sua sabedoria em todo o entendimento. De todos os cânticos, também sou o primeiro. De todos os hinos, eu sou o Gayatri. Margasirsha entre os meses, e o tempo florescente da primavera entre as estações. Eu sou a convergência conclusiva de toda a multiplicidade, a origem de todo o futuro, a glória. Siri entre as mulheres, eu sou o som primordial, a memória, a intuição, a energia da síntese e o perdão. Eu sou o vento entre aqueles que sopram, eu sou Rama entre os manjedoras de armas. Sou Makara entre os peixes, e o Ganges entre todos os rios. Eu sou Vajra entre todas as armas, Kamadenu entre todas as vacas. Sou Kandarpa, de procriativa energia, e Vasuki entre todas as serpentes. Eu sou Vasudeva entre os Vrishnis, e Dhananjaya entre os Pandavas. Sou também Vyasa entre os Munis, e entre todos os poetas, o bardo Usana. Qualquer radiância que se revele em todos os mundos, no sol, na lua, no fogo, considera como minha luz. De toda a criação manifestada, qualquer que seja a semente, este sou eu, ó Arjuna. Não há nada em toda manifestação móvel e imóvel que esteja privado de mim. Ó Parantapa, não há limitação dentro de minhas divinas excelências. Assim, a elaboração delas foi ocasionalmente revelada a ti por mim. Transcendendo a influência de Sattva, Rajas e Tamas, o aspirante, ó Pandava, não repudia a execução do que lhe corresponde fazer como ato necessário, nem aceita o não cumprimento por ele da ação necessária. Aquele que permanece indiferente, sem ser perturbado pelas tríplices qualidades, que está firmemente convencido de que essas qualidades atuam por si sós. Sabendo que o prazer e a dor são da natureza de Brahman, centrado no Atman, reconhecendo na terra, na pedra ou no ouro a essência brâmica única, vendo-a igualmente no amigo como no inimigo, sendo de iluminado entendimento, compreendendo que a censura ou o elogio não atingem o Atman. Aquele a quem não afeta a estima ou o desprezo, transcendendo as noções temporais de camarandagem e inimizade, dedicando todas as ações a mim, é considerado haver transcendido a influência das qualidades tríplices. Aquele que compreende, através dos tátuas, minhas manifestadas excelências e coletiva beatitude, está unido ao imutável yoga. Nesse estado, ele não tem jamais dúvida alguma. Ó Partha, o aspirante exercitado em Abhyasa Yoga, sem distração mental e meditando em mim, alcança o divino e supremo Purusha. Muito obrigado, Fernando, pela leitura. Muito legal. Rubens, por gentileza, você pode começar a fazer os apontamentos, aí depois a gente abre para quem tiver alguma observação ou algo do tipo assim, para a gente continuar. Obrigado, Rubens, com a palavra. Bom, eu agradeço a todos, mais uma vez, a oportunidade, né, de poder trocar com vocês algumas observações. E eu fico feliz, assim, de ter a confiança de todos para poder mesmo compartilhar algumas ideias e ouvir também de todos onde eu posso estar equivocado em algumas ideias, a gente avançar. Esse capítulo, para mim, é um capítulo extremamente
complicado e difícil de tratar, eu até fico feliz de ter a presença aqui assim de pessoas com bastante experiência na instituição, né? Porque algumas questões, às vezes, a gente não gosta de abordar, mas é esse capítulo que dá essa oportunidade. Eu acho que todo mundo sabe que, há pouco tempo, os principais líderes do Shuddha-dharma, alguns Gnanadatas, eles publicaram um artigo em resposta a um outro artigo que saiu num texto acadêmico, que fazia uma crítica à nossa edição do Shuddha-dharma, essa edição, né? Então, eu sei que esse é um assunto sensível, porque desde que a Gita do Shuddha-dharma foi publicada, ela recebeu, assim, uma série de críticas. E eu tenho uma leitura especial que me possibilita transcender essas críticas. E esse é um dos capítulos onde, quando a gente vai levar em conta essas questões, aqui elas aparecem em dois sentidos, assim, né? O primeiro sentido, que é o que eu mais tenho trabalhado com o grupo, é com relação à tradução do sânscrito para o inglês, que às vezes não é a única opção, a gente poderia ter encontrado algumas outras alternativas, e algumas vezes a gente chegou a sugerir, eu cheguei até a pensar em propor uma outra tradução, mas entendo que por respeito e por um cuidado com toda a nossa história e tradução, às vezes é melhor recomendar algumas notas de rodapé e fazer notas diferentes. Isso é quanto à tradução, mas existe um outro ponto que é muito forte, e esse foi o motivo dessa resposta dos Gnanadatas do Shuddha-dharma, né? que é quanto... O Hélio levantou a mão, é isso, Hélio? Por favor. Isso. Posso dar uma sugestão? Claro. As nossas edições, a nossa edição, segunda edição, já que estamos aqui, do Gita, já está mais ou menos assim, finalizando. Então, seria ideal se você tivesse esses apontamentos, essas observações que a gente poderia colocar, né, como rodapé, né? É isso que você falou, né? E assim a gente, numa próxima edição, a gente, em comum acordo, né, com os demais, né? A gente nunca, da Dharma, a gente nunca impõe nada, né? A gente coloque essas observações aí que só servirão para enriquecer o texto, né? Então, já estamos praticamente, assim, próximos de uma nova edição, porque os grupos estão com muito poucos volumes, tá? Então, logo, logo vamos... Não assim, daqui 1 ano, 2, né? Mas até daqui 4, 5 anos, nós vamos ser obrigados a publicar outra edição. Olha só que notícia. Eu sugeriria isso. Eu acho... Não entendi. Eu acho a notícia maravilhosa, isso que você está trazendo. E acho que sim, da minha parte, claro que eu acato, né? E não tenha dúvida que hoje eu posso fazer isso e submeter a análise de todos. Eu acho valioso isso, né? E acho bom que exista esse empenho e essa abertura para essa questão da tradução. Eu já acho isso fantástico, assim, a gente poder discutir sobre isso, assim, de uma maneira tranquila, né? Eu acho isso uma coisa muitíssimo... Eu acho interessante porque o grupo que já vem reunindo há quase 1 ano, que nós estamos quase um ano reunindo,
analisando capítulo por capítulo, já tem um material suficiente para pra ajudar nisso, né? Eu acho que nada é por acaso mesmo. Você que conhece o sânscrito aí, você tem comparado, né? Pode ser que algum erro mesmo, deve ter tido erro aí, eu não vi os estudos anteriores. Erro que houver mesmo, a gente corrige no próprio texto. Isso, Né? eu acho. Corrige no próprio texto. E outras coisas a gente coloca como rodapé. Eu acho isso um resultado incrível, uma coisa muito forte. Assim, é uma decisão, eu acho um momento até especial que ele está tratando, poder falar disso, que é o texto principal da instituição. Né? Então, eu fico muito feliz com isso. E a primeira parte era essa. A gente não pode esquecer o seguinte também, né, Rubens? Que a Aide, acredito que ela trabalhou sozinha ali, né? Esse trabalho dela não dá para avaliar. Claro. Né? Ao empenho que ela teve. Falhas tem, a gente sabe, a Bíblia tem muitas falhas, né? Claro. Porque uma ou outra tem que ter passado, é lógico, né? E a gente, né, discute e corrige as falhas do próprio texto, e outras coisas coloca-se como rodapé, né? Eu estou felicíssimo com esse entendimento. Eu acho riquíssimo isso. Fico muito feliz e é claro que eu me disponho a participar desse processo, o grupo todo. E mesmo que nós gravamos, é verdade que o Fanan estava dizendo, mesmo como grupo, enquanto a gente fez alguns estudos, nos outros capítulos, a gente chegou a algumas conclusões muitíssimo interessantes, assim, que a Sim. gente ia visitando, fazendo uma revisão, depois, quem sabe, olhando com cuidado tudo que foi estudado, né? Ali a gente pode colher algumas sugestões, coletar essas sugestões e submeter para o corpo editorial para que eles avaliem e tomem a decisão. O corpo aqui. O corpo editorial está em corpo presente. Mas é um trabalho em conjunto, é lógico, né? Que beleza, eu acho isso uma... Porque eu simplesmente a segunda edição, eu tive que trabalhar sozinho. Com quem discutir? Discutir o quê? Se bem que assim, por uma obra da Divina Hierarquia mesmo, desculpe, eu vou contar um pequeno fato. Por obra da Divina Hierarquia, aconteceu o seguinte: quando tinha acabado, nós ficamos desesperados porque não sabíamos onde é que estava o original disso. Falei, já pensou digitar tudo isso de novo? Eu fiquei desesperado, procurei tudo, assim, na internet, parentes da ID, enfim, foi uma batalha. Encontrei um centro espírita aí do Rio, para o qual ela tinha doado um monte de volumes para eles venderem. Tanto é que eles nos vendeu bem barato, né? Que os grupos compraram, assim... Porque o Gita, a gente sabe, ele tem um grupo, um direcionamento restrito, né? Por enquanto. Se Deus quiser, ele vai se expandir muito mais. A hierarquia quer, né? E, enfim, quando entrei em contato com o nome dele é difícil de esquecer, Neandertal, o nome dele. Ele falou, a gente vai ver aqui, olha, vendendo super barato. Tanto que nós arrematamos, os grupos arremataram. E depois, quando começou a acabar, meu Deus do céu, como que a gente vai digitar? Bom, é lógico que eu iria fazer isso daí, né? E eu tive tanta sorte,
olha como que a hierarquia é, minha gente. A gente vê a atuação dela demais. Vocês acreditam que o texto veio para dentro da minha casa, digitado, com a capa, com tudo? Eu recebi o Eric, ele veio dar um curso de Ayurveda aqui em Bauru, e conversando, ele falou assim, eu tenho na minha HD. Falei, pelo amor de Deus, me dá aí essa cópia. E ele me passou. A hierarquia trouxe na minha casa. Eu estava desesperado, né? Olha que trabalhão. É lógico que eu iria fazer com todo amor, como eu faço mesmo, né? Mas a hierarquia, olha se não é ação da hierarquia. Não dá para duvidar. Conversando com ele, falei, tá aqui no meu HD, tenho tudo aqui. O miolo, a parte introdutória toda, o glossário, tudo, a capa, tudo. Falei, pelo amor de Deus, me dá aí. Foi a nossa sorte, sabe? Evitou um trabalhão. Imagina para digitar essa obra inteira aí. Só a digitação é quase um ano, né? Eu estava trabalhando ainda com tudo, ia demorar bastante. E a hierarquia me mandou aqui na minha casa. Veja só como que eles estão nos assistindo. Graças a Deus. Agradeço. Fico feliz assim com essa disposição nova, né? Que eu acho importante. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo de tratar. Tem um segundo, que também é delicado. Eu fico com receio de, antes de começar a leitura, comentar, porque eu conheço o Vanildo. E o Vanildo, ele é um disciplinador do tempo. Quando a gente começa a viajar, ele vem e pega a gente pela orelha. Mas esse tema é importante, como você iniciou, eu vou tentar ser sintético, porque eu garanto que eu quero dar conta de responder o capítulo todo. Mas é que esse capítulo especial tem esses dois aspectos importantes, que esse primeiro você já nos ajudou, né? Que é com relação à tradução, e tem um segundo aspecto. Agora, para tratar desse segundo aspecto, está dando um pouco de ressonância aqui em casa. Eu vou te pedir a liberdade, Hélio, só para fechar o microfone, para não ter microfonia. E aí, daqui a pouquinho, quando te passar a palavra, você pedir a palavra, eu fecho e você comenta. Porque esse segundo ponto, ele é muito sensível, mas eu preciso ter coragem para tratar, porque a razão desse artigo, que foi escrito por alguns Gnanadatas em resposta ao artigo que foi publicado nessa revista de estudos da Índia, né? Eu conheço, eu tenho os artigos, tudo. Que é o seguinte, é uma questão que já vem desde a publicação da Gita, e que é com relação à afirmação de que essa nossa edição é autêntica e a única e a verdadeira Gita, e que a outra Gita teria uma importância secundária em relação a isso. Essa informação foi muito mal recebida, não só na teosofia, como dentro das universidades, da academia, porque todos os grandes pensadores, filósofos e místicos que a gente conhece só tinham acesso a outra Gita. E mais ainda, quando o texto foi apresentado a eles, né, eles viram que o texto fazia parte do grande comentário de Hansa Yogi. Então, que nem era necessário eu afirmar que essa é uma outra Gita. Eu posso afirmar muito bem que é o comentário que Hansa Yogi produziu, organizando os capítulos tematicamente, segundo a inspiração, segundo ele viu na Mahagurha, ou segundo ele acessou do plano astral, mas que isso não invalida a tradição que vem aqui nas Gitas da Terra ao longo de milênios, que é essa tradição toda que foi constituída. E aqui nesse capítulo, em especial, quando eu sustento que essa é a Gita única,
Tem dois argumentos que levam isso em conta. Hoje eu vou tratar só desse, está nesse capítulo. Então, eu vou começar pelo título do capítulo. Nosso capítulo diz assim, ó, capítulo 13, Brahma Vibhuti Dharma Gita, né? Ou seja, é esse canto, né, sobre as excelências divinas do Senhor Brahman, né? Vibhuti quer dizer manifestação das excelências divinas, manifestação divina, né? Então, é o canto sobre a manifestação das excelências divinas. Essa parte, na Gita tradicional, ela vem no capítulo 10. No capítulo 10, Krishna vai fazendo esse canto para que Arjuna vá compreendendo todo esse discurso, vá ouvindo toda essa fala, ele vai se encantando, vai entrando num estado especial. E aí, na Gita tradicional, no capítulo 11, ele então tem a experiência que a gente chama de Brahma Swarupa, com a forma, as múltiplas formas da divindade. O que faz sentido, porque vem do crescendo. Aqui no nosso caso, e é difícil de explicar isso, o capítulo 12, Arjuna teve essa visão de todas as múltiplas formas de Krishna, do Senhor Krishna, da divindade. Aí, depois que ele teve a visão, fica estranho eu começar um processo pedagógico que prepare Arjuna para ter essa experiência. Então, essa é uma crítica que pode se fazer, se fosse entender essa aqui, a Gita, não como sendo um comentário, como uma arrumação temática, mas como a ordem dos pensamentos de Arjuna, né? Então, eu vou ler depois com mais cuidado, mas, por exemplo, aqui no verso 3º, né, que diz assim, ó tu, primeiro dos Kurus, abençoado és tu, revelar-te-ei as eminentes excelências da minha divina manifestação, onde não há limite para mim, que sou infinito. Horas! Mas não foi isso que ele acabou de fazer no capítulo anterior? Que a gente acabou de ler na semana passada, que chama Brahma Swarupa? Então, uma crítica que com certeza os acadêmicos podem fazer, e eu acho difícil que a gente consiga dar uma resposta apropriada, é por que esse capítulo Brahma Vibhuti, ele sucede quando ele devia preceder o capítulo Brahma Swarupa, que é como acontece, em linhas gerais, na outra Gita. Não que seja o capítulo inteiro, mas a grande estrutura desse capítulo, ela é baseada nesses versos que precedem a experiência de Arjuna, com as múltiplas formas da divindade. Então, isso levaria a gente a pensar que eu posso entender que a gente tem um grande comentário, que esse comentário se apresenta dessa forma quando a gente extrai o comentário. Nós temos uma Gita que revela para nós uma verdade que fica mais clara do que na outra Gita, isso foi o que eu defendi na minha tese, mas que em alguns pontos, em alguns lugares, a gente percebe que por ser um comentário de Hansa Yogi, tem algumas passagens que fica difícil a gente explicar a sequência das coisas. Eu tive dificuldade aí, sabe? E eu sei que isso vai causar polêmica. O Vanildo está levantando a mão, né? Então, e depois o Hélio. Mas eu queria ler, para a gente dar conta desse capítulo e depois discutir. Mas, por favor, se quiser falar, pode falar, o Vanildo e o Hélio. Pode ler? Rubens, assim, todos, na verdade, né? O que eu percebi? Pode ser uma viagem minha, mas, assim, no primeiro, no 12, nosso, que é o Brahma Swarupa, parece-me que ele está vendo
a parte não física especificamente, a parte espiritual, a grande magnitude. E nesse ele cuida especificamente da matéria, de tudo que é possível se ver. É assim, e ele está mostrando essa outra parte, como a parte. Você me viu na grandeza e agora veja o que os teus olhos podem ver, teus olhos materiais podem ver, né? Não sei Então, se isso tem um sentido. eu acho que pode ter. O problema é que a outra Gita, como inverte isso, Vanildo, todos os outros escolas, todos os outros acadêmicos vão achar difícil sustentar esse argumento, porque já existe tem uma tradição de que isso aqui é uma preparação para o clímax, e não o contrário, dentro da academia. Mas eu entendo que eu só estou trazendo o ponto para a gente refletir. Eu não vou tomar partido, não. Eu não quero nem criticar, nem refutar. Eu só estou dizendo que essa questão existe. Nós precisamos estar atentos a ela. Mas o Hélio quer falar, né? Microfone, Hélio, por favor. E só de abrir e fechar o microfone atrapalha um pouco aí. O Rubens, nós, professores, muitas vezes colocamos o esquema na lousa e depois dissertamos o esquema. Para mim, o 12º foi isso, foi a imagem, né? E agora ele detalhou todas as excelências contidas nessa imagem universal, do 13º. Eu não vou questionar, não vou discutir, não. Eu entendo que é isso que está proposto. Eu só quis trazer esse ponto, mas tá bom, eu não tenho problema, não, com essa leitura, né? Eu só estava mesmo trazendo essa ideia, né? O argumento, que assim, se a gente fosse pensar em refletir, é só para ter isso em mente, que lá naquele capítulo é a Arjuna falando na boca dele que ele está em estado de êxtase, né? E aqui é Krishna falando para Arjuna depois que ele esteve no estado onde ele contemplou aquilo que nem as divindades celestes haviam contemplado. Então é difícil superar aquilo que Arjuna experimentou em meditação. Por isso que se sustenta que essa fala teria que vir antes. Mas eu entendo que isso é possível dentro desse processo pedagógico, que é exatamente o esquema de Hansa Yogi. Se ele está fazendo um comentário, uma baixa, um estudo, como é o grande trabalho dele, tem que vir dentro de um esquema pedagógico. Mas isso, de novo, reforça o fato que não necessariamente corresponde à sequência cronológica, e sim à sequência pedagógica. Aí seria o argumento que eles iam levantar. Mas não é aqui o lugar para isso. Eu tenho medo que isso gere uma série de problemas assim, e vai parecer que eu estou... Eu, na verdade, quando eu construí a minha tese, eu construí defendendo a tese do Shuddha-dharma. Mas eu aponto esses problemas porque é aí que a gente amadurece do Shuddha-dharma, e no próprio entendimento do nosso texto, e no respeito também ao outro texto consagrado ao longo dos milênios, porque os dois têm que andar juntos, né? Num certo sentido. Mas eu entendo perfeitamente essa ideia do esquema pedagógico e aceito. Então, só quero, feito esses dois parênteses, né? Vou voltar para a leitura do texto para a gente poder dar conta assim desse nosso estudo e poder discutir um pouquinho no final, né? A gente não precisa fazer como vinha fazendo mais, verso a verso, comparar, porque nós já pegamos o sentido geral e sempre que a gente tiver problema em um verso, a gente pode fazer isso isoladamente. Eu só vou comentar os versos, algumas coisinhas assim, só para chamar a atenção de coisas que podem interessar num dado momento, e outro momento pode ser outras questões, né? Então, por exemplo, no 5º verso, ele diz: eu sou
a síntese de todo o conhecimento. Vasava, Indra, entre a divina hierarquia, a mente entre os sentidos. E em todos os seres, eu sou a consciência de si mesmo. Né? Tá certo, a consciência de si mesmo. Porque em sânscrito é Chetana, né? Que é a ideia de consciência. Agora, a síntese de todo conhecimento é uma escolha do Vasudeva. Não é nem da Aide, como a gente diz aqui. É do Vasudeva e que a Aide seguiu ele. Né? Mas, na verdade, ele está dizendo que ele é a síntese do Samaveda. Porque o Samaveda é aquele Veda que é feito em cantos, é aquele que é feito de hinos. Ou seja, ele é aquela coisa que te conecta direto, que emociona, que tem uma beleza que vem pela poesia, que vem por essa parte ligada às artes. Né? Então, está certo que ali tem a síntese todo o conhecimento. Mas ele está dizendo literalmente que entre esses Vedas, ele é o Samaveda. Né? Então, eu só queria deixar isso claro. Quem quiser checar em qualquer tradução, qualquer outra Gita, é só ir no capítulo 10º, no verso 22. Vai aparecer lá Samaveda, não síntese de todo conhecimento. Outra coisa, no verso 23, ele vai dizer, né? Eu sou Shankara entre os 11 Rudras, eu sou Kubera entre os Yakshas e Rakshasas. Né? Olha que maravilha, né? Os Yakshas e os Rakshasas são demônios. Né? A gente sabe disso, né? São seres demoníacos. Né? Então, e ele está dizendo que entre esses Yakshas, ele é Kubera. Eu tenho quase que certeza, não vou ter certeza absoluta, que esse é um demônio que se regenera. Então ele está dizendo que entre toda essa classe dos seres inferiores, ele é aquele que se sobressaiu e se regenerou. Depois ele diz, eu sou Pavaka. Aí podia lembrar que Pavaka é Agni, é o deus do fogo. Então que entre os Vasus, ele é o senhor Agni, o deus do fogo. Depois, lembrando, entre todas as árvores, acho que nós já mencionamos isso aqui, a Shuata é aquela figueira, né? Ou aquela árvore com os galhos invertidos, com as raízes invertidas, que é onde a Shuata quer dizer Ashwa, tá? Quer dizer, onde eu amarro o cavalo, porque ela tem muita sombra, onde se amarravam os cavalos. Né? Então, desculpa, olha só, eu confundindo aqui. Na verdade, ele repete o tema do verso 6º, aqui no verso 10º, e eu acho que eu que estava me confundindo. Que é que ele diz, entre os Daitias, né, ou seja, os hierarcas da linha escura, eu sou Pralada, aqui sim. Esse é o demônio que se converteu. Né? Ou seja, entre a linha escura, ele representa aquele que saiu, né, dessa condição inferior. Né? No verso 12, eu só queria destacar uma coisinha. Assim, não quero hoje, para a gente não se estender muito verso a verso. Aqui diz, eu sou o jogo de todos os jogadores. Ele está usando de um eufemismo desnecessariamente, porque a gente perde um pouco do sentido da coisa, né? Na verdade, ele não é o jogo dos jogadores. É pior do que isso que ele está falando, é mais forte. Eu sou o jogo de todos os desonestos. Toda essa forma, que é a própria história do Mahabharata, a própria história do Shakuni. Né? O Shakuni é aquele que engana os Pandavas, que engana o Yudhishthira, que toma o reino, que é a causa da guerra, a grande causa do Mahabharata, da grande batalha. As pessoas ficam pensando que é o rei cego, o que é Duryodhana, que aparece aqui no texto. Esses são marionetes,
são marionetes, como são alguns políticos da nossa estrutura. Existem grandes figuras por trás, pessoas inteligentíssimas, que são os gênios do mal. E aqui, no caso, o gênio do mal que ele está se referindo, que é entre os desonestos, de todos os jogadores eu sou desonesto, é porque a grande oposição no Mahabharata não é entre Arjuna e Duryodhana, né? Não é entre o rei cego e o outro lado, é entre Krishna, que quer estabelecer o Shuddha Dharma, que é Krishna que estabelece o Shuddha Dharma, ele revela o Shuddha Dharma, já que a Gita é a revelação do Shuddha Dharma, ele revela, só que isso só vai ser entendido agora, né? Mas quem revela o Shuddha Dharma é Krishna, revela para Arjuna e para os outros que ouvem esse discurso. Mas a fala de Krishna é a revelação do Shuddha Dharma. E ele tem como grande opositor o maior jogador, o maior político, no mau sentido. Doutor Eurípides, que me perdoe, né? Porque eu sei que ele é um político do bem. Mas Shakuni é o grande adversário de Krishna, em termos de astúcia, em termos de manipulação, em termos de cooptar as forças, de arregimentar as pessoas e os exércitos para conseguir o que ele quer. Tanto assim que o jogo de xadrez, que foi inventado para representar o Mahabharata, pode ser representado como o grande jogo entre Krishna e Shakuni. É assim que eu leio o Mahabharata. Shakuni é um personagem muitíssimo especial e é o grande arquiteto de toda a estratégia dos Kauravas, né? E é o jogador de dados. Ele rouba o reino dos Pandavas, de Yudhishthira, por meio de uma jogatina. É assim que descreve o Mahabharata. Claro que tudo isso precisa de um contexto para a gente entender como isso faz parte de uma história sagrada. Mas essa é a história, né? Então, aqui a palavra o jogo dos jogadores não é. É o jogo dos desonestos, de quem é astuto para controlar o poder do mundo, que é o que a gente vê acontecer até hoje, que é a realidade no Brasil, né? É o jogo dos desonestos, que sempre ganham, não são derrotados, né? O bem vai ganhar lá no fim, mas durante toda a jornada é sempre o mal que parece que está vencendo nos campos do poder, né? Então, de todos os cânticos, sou o primeiro, né? Aqui, essa ideia de todos os cânticos, ele vai falar da Gayatri, vai falar de outro sistema de verso, porque é o que dá origem aos textos sagrados. Por isso que ele está falando isso. E Margasirsha, na verdade, é um mês, segundo o calendário indiano, que equivale a novembro e dezembro. Então, entre todos os meses, eu sou esse mês que acontece entre novembro e dezembro, que é o tempo da primavera, do florescimento de todas as coisas, né? Então, agora o verso 14, só para ter uma ideia de como as traduções podem ganhar um sentido diferente, eu queria ler esse verso 14 aqui na nossa edição, depois eu vou ler uma outra tradução desse mesmo verso, só para a gente perceber quanto trabalho precisa ser feito no nosso texto também, né? Eu sou a convergência conclusiva de toda a multiplicidade, a origem de todo o futuro, a glória, Sri entre as mulheres. Eu sou o som primordial, a memória, a intuição, a energia da síntese e o perdão, né? E em Glória, número 6, ele diz ali, Yoga Shakti, né? Agora, deixa eu pegar uma outra tradução, só para ter uma ideia de como isso pode ser visto. Seria o verso 34 do capítulo 10º, para quem quiser acompanhar pela Gita tradicional aí, em qualquer tradução. Olha só,
Então, eu li a nossa, né? Vou ler mais uma vez. Eu sou a convergência conclusiva de toda a multiplicidade, a origem de todo o futuro, a glória, a mãe entre as mulheres, Sri, o som primordial, a memória, a intuição, a energia, a síntese e o perdão. Agora eu vou ler uma outra tradução aqui. Eu sou a morte. Olha como é mais forte e direto. Não é convergência conclusiva de toda a multiplicidade. Porque isso aí é um eufemismo para dizer que yama, em sânscrito o termo que aparece, não é nem yama, é mrityu. Mrityu quer dizer a morte, literalmente. Né? A não ser que eu queira fazer poesia, criar uma tradução assim, para dar uma ideia mais eufemística, mas eu sou a morte que tudo destrói, eu sou a fonte do que existirá amanhã. Dentre todas as palavras do gênero feminino, eu sou, aí sim, Sri, né? A mãe, as palavras, a memória, a inteligência, a coragem e a paciência. Mas aqui ele está se apresentando no ambiente de guerra para Arjuna, dizendo que ele também é aquele que vai destruir os inimigos. Ele é a morte. Por quê? Porque ele é a fonte do amanhã. Ele está trazendo o Shuddha Dharma, ele está restabelecendo o Dharma, ele está reiniciando um ciclo. Então ele é a morte. Não é Arjuna que vai matar. Né? Arjuna é um instrumento do sagrado. Se ele agir como instrumento da divindade, ele não leva a culpa desse processo, né? Porque isso aí faz parte desse movimento de restabelecimento do sagrado, onde Arjuna só pode agir por amor. É assim que Krishna o convoca. Então ele diz para Arjuna, eu sou a própria morte, o Deus da morte também. Está dito aqui, eu sou a morte. Mrityu. Agora, claro que eu posso entender no sentido mais filosófico, que a morte é a convergência conclusiva de toda a multiplicidade. Mas, olha, precisa um pouco de floreio demais para chamar esse processo convergência conclusiva de toda a multiplicidade. Né? Então, eu queria enfatizar esse verso que eu acho que sim, precisa de explicação filosófica, se eu mantiver a opção do Vasudeva, mas explicar na nota de rodapé que está falando aqui de uma coisa que é Krishna se apresentando como isso, que é a função que a gente diz que é a função de Shiva, de reintegração, de destruição mesmo, né? De morte. Então, depois, aqui no verso 16, ele diz, eu sou Vajra, ou seja, é o nome de Sri Vajra, o nosso mestre, né? O nosso grande mestre, instrutor, né? Ou seja, o raio de Indra, que é isso que significa Vajra, né? Ou seja, a mais poderosa das armas, assim, dessas divindades mitológicas, né? Kamadhenu, entre todas as vacas, né? Faz parte lá da mitologia da Índia, né? Kandarpa, ou seja, uma divindade do amor, né? Sou Kandarpa, de procriativa energia, e Vasuki entre todas as serpentes. Né? Tá bom. Depois do verso 17, no final. Também sou Vyasa entre os munis, ou seja, entre os sábios. E entre os poetas, ou seja, entre os kavis, eu sou o poeta Usana. Bom, eu estou tranquilo com o capítulo, ele descrevendo, fazendo essa descrição de quem ele está se apresentando para Arjuna. Ele está se apresentando. Né? Porque Arjuna não tinha, antes do início da Gita, total noção de quem é. Claro que tinha, já era um discípulo, já era um admirador, né? Mas a grande revelação acontece ali no diálogo da Gita. E aqui ele está fazendo essa apresentação de quem ele é. E vai levando Arjuna a entrar num estado diferente. Né? Aí o que acontece? Que a gente nota aqui. Depois do verso 20, ó Parantapa,
que é o próprio Arjuna, né? Não há limitação dentro das minhas divinas excelências. Assim, a elaboração delas foi ocasionalmente revelada a ti por mim. Aí agora, do verso 20 para o 21, de novo volta aquele argumento, né? É uma mudança completa de tópico. Se casa pedagogicamente, como estudo, como tudo mais, mas dentro da sequência que ele vem, se apresentando enquanto essa divindade, lá na outra Gita, preparando a Arjuna para ter a sua grande experiência, ou aqui, mesmo a Arjuna já tendo a experiência, né? Só pedagogicamente faz sentido, a essa altura do campeonato, ele querer explicar, não pode mais ser para Arjuna, tem que ser para o leitor, pedagogicamente. Né? No verso 21, que transcendendo a influência de Sattva, Rajas e Tamas, o aspirante que não repudia a execução do que lhe corresponde fazer como ato necessário, ele não aceita o não cumprimento da ação necessária. Claro que isso é verdade. Mas olha que mudança forte de tema de novo aqui, né? E aí é que ele vai construir isso, né? Ele veio para esse outro tema aqui na nossa leitura, que são os versos 22, 23 e 24. Do 21 ao 24 é o mesmo tema, como bem fala ali em cima, a característica dos devotos que transcenderam as trigunas. Eu pergunto, o que isso tem a ver com o que vinha sendo falado até agora? Tem a ver para nós, pedagogicamente, como lembrou o Hélio. Né? No discurso, conforme está sendo apresentado, isso vai ser o tema lá bem mais adiante, quando ele for tratar de fato, como o Vanildo colocou, né? De toda essa estrutura, como se dá o mundo, em termos de análise e síntese, né? E aqui que do nosso texto, que vai aparecer no Shuddha Yoga, na seção do Shuddha Yoga. Mas aqui, então, depois de ir até o verso 24, olha que coisa interessante. No verso 25, ele retoma. Ou seja, é como se o verso 21 ou 24 tivesse sido enxertado e pertencesse a outro lugar, como se fosse um esclarecimento ao leitor. Porque ao 25 ele retoma o tema que ele vinha. Né? Ou seja, está aqui, o Senhor relata o resultado do conhecimento dos vibhutis, os quais conduzem à firmeza e ao equilíbrio. Então, aqui o 25. Aquele que compreende, através dos tatos, minhas manifestadas excelências e coletiva beatitude, está unido ao imutável yoga, a disciplina de sublimação. Nesse estado, ele não tem jamais dúvida alguma, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso esclarecer aqui. Bom, quando ele fala aqui, e transcendendo a influência no verso 21, de Sattva, Rajas e Tamas, o nota de rodapé, né? Olha que interessante, essa tradução eu acho muito interessante. Ele se refere aqui a Sattva como aquilo que é da natureza prakasha, ou seja, é brilho, é esplendor, é iluminação. Por isso que a gente diz, claro que tem que transcender as gunas. Mas olha só, como é que eu vou transcender o esplendor, a própria iluminação, o brilho? É claro que eu tenho que caminhar para isso, porque caminhar para isso é que é a transcendência. Né? E ele associa Rajas a pravriti, ou seja, a esses movimentos, ao progresso que a gente faz, à atividade nesse mundo. E Tamas ao estado de morro, ou seja, de completa confusão e ilusão. Né? Notas do tradutor aqui. Né? Então, dito isso, eu fui rápido porque eu sei que esse capítulo é polêmico, que teve algumas intervenções, que teremos outras, né? Então, eu queria já apresentar todos os pontos. Né? O verso 26, que é aquele verso que vem com asterisco, que é o verso-chave do capítulo, segundo o tradutor, né? Tem um nome que agora me foge o nome, esse verso, esqueci o nome agora, esses versos que sintetizam o capítulo. Né? Então ele diz, ó Partha,
o aspirante exercitado em Abhyasa Yoga, sem distração mental e meditando em mim, alcança o divino e supremo Purusha. Ou seja, aqui, naquela tese que eu estava defendendo no início, ele encerra dizendo: quem fizer tudo isso vai entrar naquele estado de você visualizar, alcançar o Purusha, ou seja, entrar em contato com a forma da divindade. Por isso que eu tinha falado na inversão dos capítulos, né? E quando ele usa a expressão Abhyasa Yoga, isso aqui é muito interessante, porque Abhyasa quer dizer prática, né? Prática mesmo, repetição, exercício, né? Então, Abhyasa Yoga remete à ação. Está lá embaixo, 15. Karma Shakta. Se a gente prestar atenção, é exatamente a culminação, aqui sim faz sentido, nesse sentido, né? Que, estando exercitado nisso, eu vou alcançar essa realização. Então, ele passa agora a descrever o que é, de fato, o Abhyasa Yoga. Que Abhyasa Yoga é, em suma, esses 6 capítulos que compõem o Karma Shatikam. Está aqui, ó, dito com todas as letras. Abhyasa Yoga, yoga, que a gente entende como prática, é equivalente aos 6 capítulos que se virão agora. Porque é o que está dito na nota de rodapé pelo tradutor ali, ó. Abhyasa Yoga, nota de rodapé. Karma Shakta, ou seja, tudo aquilo que é tratado na seção Karma, ou seja, na seção sobre a ação, na seção sobre a prática, significa Abhyasa Yoga, na interpretação do tradutor. Eu peço desculpas assim se polemizei muito, eu sei que Vanildo especial tem uma preocupação com isso, eu entendo, né? Porque a gente foge da rotina normal, que seria ler, traduzir, ficar naquele clima mais ligado ao coração. Quando traz essas discussões, pode ficar uma coisa meio cerebral, e aí vira aquela querela de frades, né? Onde você fica tentando encontrar pelo em ovo, né? Que nunca vai levar a nada. Então, isso também se justifica. Mas alguns pontos precisam ser levantados, porque se eu não levantar, que sou amigo e próximo, né, assim, e membro da instituição, quem levanta esses pontos são as pessoas que vão criticar ou desqualificar, né, o trabalho da instituição, como se faz, às vezes, em artigo publicado nas revistas acadêmicas, e que as respostas, se não forem à altura, legitimam o argumento de quem está fazendo a crítica. Por exemplo, eu acho que o texto que foi escrito mereceria um trabalho mais refletido para que fosse uma resposta definitiva, né? Mas isso foi um acordo entre poucos e a resposta foi dada e, como era de se esperar, foi completamente ignorada, não causou impacto nenhum, porque os argumentos são, com todo respeito aos membros e tudo mais, né? Mas os argumentos não são fortes o suficiente para se impor frente àquilo que tinha sido apresentado pelo autor anterior, né? Que é um autor muito importante, inclusive, na história do pensamento filosófico e dos estudos sobre a Gita. Eu tenho o nome dele aqui, agora ele me foge o nome, mas eu posso conseguir depois. É uma pessoa muito importante. E a resposta que foi dada a ele não foi à altura, infelizmente. Com isso eu termino, assim a fala. Por favor, Hélio, só o microfone. Ô, Rubens, eu acredito que... Desculpa, Hélio, só falar uma coisinha. Quando você fala longe do microfone, a tua voz picota. Se você puder falar próximo, fica mais...
Melhorou? Eu acredito que quando ele fala das trigunas, é muito importante no Shloka 20 o título que ele dá para o Arjuna, ó Parantapa, ou Parantapa, né? Parantapa significa vencedor ou destruidor de inimigos. Então, se ele está colocando o Arjuna como vencedor de inimigos, ele vai mostrar que, como vencedor de inimigos, ele tem de ter vencido os trigunas, etc, etc, etc. Não é? Porque o Arjuna seria apenas um instrumento do próprio Krishna. Sei. Acho o argumento forte e muito bem colocado. Tanto é que tem um momento que ele fala para o Arjuna, né? A guerra já está ganha. Só falta você fazer a sua parte. Né? Estava tudo delimitado direitinho, né? O enredo já estava pronto, né? E é lógico que tudo isso daí é didático, que serve para mostrar para a gente também as qualidades que ele teria de vencer nela, os trigunas, as trigunas, para ele ser um instrumento do próprio Krishna. Eu aceito. Né? Justificativa eu aceito, não tem dúvida. Então, eu acredito que é do 21 ao 24, né? Do 21 ao 24, as características dos devotos que transcenderam as trigunas. Então, seria necessário ele transcender as trigunas para ser, de fato, um vencedor de inimigos. O título que ele dá ali antes no 20, né? Chama de Parantapa, ou Parantapa. Acho que é Parantapa, né? Tudo bem? Eu aceito, é uma interpretação possível. O que eu estou lembrando é que não é a única, né? E assim, a outra Gita, sim, né, segue outra linha e é forte. A gente só está atento a isso. Mas eu aceito, eu aceito. Um texto tão profundo e com milhares de anos, né? Ele tem de dar margem a muitas e muitas e muitas interpretações. Veja os próprios evangelhos, né? Tão bem próximos de nós, e quantas interpretações a gente encontra. Uma diferente da outra. E um texto como Gita, muito mais uma filosofia cósmica, a gente tem que entender isso, né? É cósmico, não é só terrena, né? E a profundidade dele tem que ser muito maior, né? Os ensinamentos que ele traz aí embutidos, daí vai dar para os próximos 12 mil anos muitas interpretações ainda, né? Não, eu tô de acordo, Hélio. Não discuto isso, não. Estou contigo, pode seguir. Não, mas como se diz, a gente expõe, nem sempre somos donos da verdade, né? É o que a gente entende. Então, o entendimento de um, de outro, soma, e a divergência de outros também ajuda a somar, né? Então, é Shakespeare, né? A gente só tem consciência da luz pelo jogo com as sombras. Então, apresentar o contraste é isso que gera crescimento. Se a gente ficar tudo da mesma cor, a gente perde a capacidade de ver em profundidade. Então, apresentar a sombra é muito importante, porque é só com o jogo de escuro que a luz aparece, né? Você precisa apagar a própria luz do sol e ter a escuridão da noite, e aí se você também tem o brilho das estrelas, né?
Então, essa coisa de contraste é muito importante. Só isso que eu quis trazer. Falam, né? Falam que a unanimidade é burra. Certo? A gente tem de sempre ouvir todas as partes para chegar a uma conclusão. Beleza. Obrigado. Tudo bem? Alguém Vamos mais ver se quer? a fechada não quer falar mais, não? Não, Hélio, me desculpa, eu estou dizendo que eu compreendo e acato e acho legítima e sustentável a sua posição, né? Mas lembrando que em debate com acadêmicos ou com a pessoa que escreveu aquele artigo lá, provavelmente eles vão sustentar o outro ponto de vista. Mas eu não entro em bola dividida. Eu tenho, humildemente é melhor às vezes a gente ter consciência que tem essas questões, né? Mas a gente pedir inspiração para que a questão não fique cerebral e a gente deixe o coração. Porque o importante do texto da Gita, acho que é assim que eu posso te responder, apesar de eu ter feito essa discussão cerebral, quando eu leio a Gita, eu não estou preocupado com o cerebral. É quando ela me emociona, quando ela me encanta. É igual ouvir uma música. Às vezes você está triste e chateado. Você pôs 1 minuto daquela música e você entrou num estado diferente. Pronto, aí eu sei que a Gita está certa e que ela funciona. Porque é pelo coração, não é pela razão. Por isso que às vezes eu gosto de ouvir o seu Eurípides. Porque sempre que ele fala, ele é 100% coração, totalmente tocado pelo coração, sabe? Eu vejo o coração se manifestar ali. Ou seja, com aquela coisa onde a mente ela faz o papel preliminar de análise, de crítica, mas aquilo que manda mesmo é o coração. Então, quando eu leio a Gita, se o texto me emocionou, se o texto me encantou, ele disse a verdade, é claro que é aí que está a verdade para mim. É quando o sentimento, a emoção que ele te leva, é que mostra a verdade que ele tem. Então, e eu digo isso. Qual é a verdade desse texto? Foi esse texto que me deu o tópico para eu fazer uma tese sobre a outra Gita, para mostrar o quê? Que aquilo que eu via nessa Gita podia ser encontrado lá. Deu uma tese, né? Mas é isso, porque é o que emociona, é o que encanta. Quando eu leio, a gente sente o coração ardendo, coração ardente mesmo, eu sei que aquilo que está sendo falado é uma coisa que está falando fundo do espírito, então tem que ser verdadeiro. Então é claro que. Mas eu não quero, assim. Eu só estou dizendo que essas discussões meio estéreis, né? Elas existem, às vezes são importantes, a gente tem que estar a par delas, mas elas são infindáveis. Você sustenta um lado, sustenta o outro, porque dentro do campo da sofística, como você bem sabe, tanto faz provar A como menos A. As pessoas ficam brincando, tanto que os bons advogados, aqueles muito bons mesmo, né, a pessoa até pergunta para o cliente, mas o que você quer de mim? Você quer que eu provo que fulano é culpado ou inocente? Você pergunta antes, porque você é tão bom que você vai levar todo mundo a ter um pouco daquele entendimento. Né? Então, mas isso aí vem da parte mental. Agora, o coração não. O coração tem compromisso com Deus, com a verdade eterna. Né? E aí, então, às vezes, a discussão não dá para nem sempre chegar a um lugar, mas a gente tem que estar atento. Porque foi o que o rapaz teve. Só destacar no verso 23, sabendo que o prazer e a dor são da natureza de Brahma, centrado no Atma, reconhecendo na terra, na pedra, no ouro, na essência brâmica única, como se diz, o sentido de equanimidade que ele mostra aí. Né? Muito importante na caminhada espiritual. Equanimidade, ver tudo por igual, nada superior nem inferior, tudo por igual. Um bhavana perfeito, né? E que é necessário também, né? Apesar de
em termos de conviver com isso, com esses pares de opostos, na realidade eles são necessários, né, como está na própria Bíblia, né, a árvore do bem e do mal, tão necessária para o crescimento, que muitas vezes as pessoas não entendem o que seria isso. É uma coisa tão simples e aparente para a gente que teve assim teve algum insight, né? Que conseguimos chegar a esses textos da Shuddha Dharma. Porque uma pessoa normal não tem noção, reclama do ruim, só pensa que a vida só vai ser o bom e etc. Ele não sabe que a nossa vida, nós vivemos nos pares de opostos. E temos de enxergar tudo por igual. Deixar nada afetar. Não é isso? Eu assino embaixo. Vamos dar um giro? Podemos? Panã, você tem algum comentário, algo que você possa nos ajudar aqui? Especificamente sobre o texto, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que a discussão acho que foi rica. Acho importante as observações do Hélio e do Rubens. E fico muito tocado com essa notícia que o Hélio trouxe de repente, essa nova edição poder acrescentar ou aprimorar alguma coisa a mais, sem detrimento do que já passou, dos que vieram antes. Né? E fico, às vezes, até assim, um pouco apreensivo, porque o Hélio fala em 5 anos, 4 anos, né? E do jeito que nós estamos vivendo agora, nessa situação que nós estamos, provavelmente, às vezes, daqui 15 dias, nós nem nos encontramos mais, né? Então, a semente não pode morrer semente. Então, Hélio, você se acerca aí de todos os cuidados aí para que isso, se algum de nós faltar, isso possa prosperar. É só essa bobagem que eu fico falando aqui. Como eu disse, o texto está prontinho. Eu tenho o Word, né? E para editar é só a gente ver um consenso, né, entre os Nyanadatas, emissários, etc., né? E como é que nós podemos fazer essas observações, né? Mostrando alguma falha que existe. É fácil, não fica difícil, não. Porque o texto já está pronto. A segunda edição dele foi a coisa mais fácil do mundo. Mandei para a editora, né, eu tenho um acesso bom com eles lá. Eu, às vezes, tenho alguma observação, eu vou lá, eles abrem também, eu mesmo corrijo os textos que a gente tem editado, são feitos assim. Vai e volta várias vezes, e quando falta pouco, eu vou lá e eu sento, eles abrem e eu mesmo corrijo. Então, tenho um acesso muito bom com eles. Então, não está difícil, porque temos tudo pronto. Não tem que digitar mais. Então, seria, se a hora que decidirmos por uma nova edição, seria trabalho com essas observações possíveis que tenhamos de fazer, seria trabalho de 1 mês, 2. Beleza, muito interessante. Dalva? A gurua ficou escondida lá atrás de mim. Gisele? Gurua! Oi, boa noite. Boa noite, não tem nada a acrescentar. Hoje o texto foi rico e profundo, né? Com tantas observações aí, a gente não tem nem mais nada a acrescentar. Já foi já colocado tudo que precisava ser colocado. Agradecemos. Só mais um pitaco, por favor. Só um pitaco bem rapidinho. Eu fiz aquele
levantamento, que eu coloco tudo que eu encontro, pesquisei, sabe, sobre todos os nomes que aparecem aqui, né? Sobre todos os personagens. Então, eu gostaria de mandar para o Rubens primeiro, ele dá uma olhada, porque indevidamente ou devidamente, eu enviei para o Vanildo e ele publicou. E eu não sou o dono da verdade, então gostaria que o Rubens desse uma olhadinha e, se for oportuno, se acha que está bom, né, eu submeto aí a sua apreciação para, se quiser, publicar de novo o texto com todas essas informações aí. Eu fiz o possível para pegar tudo, quer dizer, quase tudo, né? O que foi difícil foi descobrir o tal de Gorreca. Hein, Rubens? Gorreca. Foi difícil achar isso, mas nem em dicionário sânscrito você acha isso. Aí eu consegui hoje. Então eu pus várias observações aqui. O que significa Parantapa, né? Muni, que é Muni, o que é Vyasa, pus tudo que eu encontrei sobre Vyasa, Vajra, Kamadeno, Kandarpa, Makara, o Margasirsha, que é aquele mês lá, né? É um mês que eu falei, mas por que é tão importante esse mês, né? Na realidade, as mulheres fazem um mês de puja para a Mãe Divina, para Lakshmi. Então, por isso a importância dele, né? Então, eu gostaria que o Rubens desse uma olhadinha e se o que quiser descartar, pode descartar. Varuna, quem é Varuna, quem é Ananta, os Pitris, etc. Então, eu gostaria de enviar para ele dá uma olhadinha e, se achar oportuno. Com o maior prazer e alegria. Como um servidor do Shuddha Dharma, claro. Aí também fala sobre até os Puranas eu pus, que talvez alguém não saiba, né? O Jairavas, que é um cavalo celestial, por que ele é chamado assim? Brihaspati, Skanda, e aí vai. Os Vasus, Uma pesquisa bem interessante. Yakshas, e Rakshasas, etc. Ankara. Então, tudo bem? Eu envio você. O que você achar que não deve, você corta. Isso também, se não quiser publicar, não. Eu dou uma lida e faço comentários, né, sugestões, mas Sim. A pessoa depois acata ou não, ela é livre, né, claro. Ok. Obrigado, pessoal. Sr. Eurípides. Bom, meus queridos, boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as excelências de Deus. É uma pergunta de Arjuna, né, a Krishna. Eu gostaria de dizer como eu sinto essas excelências de Deus na minha vida. Eu tenho certos exemplos, né, de experiências. Uma delas foi quando a minha mãe ela estava passando mal do estômago e meu pai teve que levá-la ao hospital. E eles não tinham convênio e teve de pagar, então, médico, anestesista e toda a despesa do hospital. Meu pai, então, não tinha o dinheiro para pagar todas essas despesas. E aí, então, eu e os meus irmãos, e os meus cunhados, ali, todos questionando como que a gente ia conseguir pagar essas despesas do hospital e dos médicos.
Então, ali todo mundo apavorado, meu pai principalmente. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma convergência. Peguei toda essa problemática, trazi para a luz do coração, através da meditação, aí eu senti a proteção de Deus. Foi um dia que eu estava descendo do elevador, quando fui visitar minha mãe, o meu celular toca. E uma pessoa, que eu não conhecia essa pessoa, dizendo, olha, se você estiver precisando de dinheiro, eu posso te emprestar. E eu falei, mas quem é o senhor? Eu falei, eu sou Joaquim Bacada. Eu falei, mas eu não conheço o senhor. Ele disse, eu sou irmão do Antônio Bacada. Eu falei, bom, então aí eu já conheço. O padrinho Antônio é meu padrinho de casamento. Eu falei, por favor, passa teu endereço. Ele passou o endereço, eu estive na casa dele, então ele me relatou o caso. Falou, olha, meu irmão sabe que você tem lavoura de café e de vez em quando você precisa de dinheiro para comprar adubo, para comprar as coisas para a lavoura. Falei, ô, senhor Joaquim, eu não estou precisando para a lavoura no momento, mas eu estou precisando para pagar a despesa do hospital e do médico da minha mãe. Naquele momento, eu senti a proteção de Deus, as excelências de Deus ali. Olha que coisa fantástica. Este foi um caso que eu sinto essa presença de Deus na minha vida. Outra parte foi quando eu comprei um secador de café lá para o sítio, lá de Limeiro, a marca Zacarias. E é um secador novo na época, e esse secador, a gente tinha uma certa experiência, que eu já tinha secado um pouco de café, vamos dizer, um café que gastaria 20 horas para secar, ele deu um defeito que gastou 45 horas. E eu liguei lá para Zacarias, em Limeiras, dizendo que tinha esse defeito. Aí, isso era numa sexta-feira, e eles me disseram, olha, nós podemos mandar um mecânico lá, mas só na parte de segunda-feira em diante. E eu não podia parar o secador, porque estava chovendo, já tinha café que, se eu deixasse parado lá, ia fermentar, e eu fiquei assim numa situação muito difícil. Como que eu poderia resolver isso? Da mesma forma, fiz a meditação, fiz a convergência, peguei esse problema, trazer para a luz do coração, aí eu senti certeza que eu poderia resolver este problema. Olha, eu não conhecia nada de mecânica de secador, mas aí eu tive a intuição. Eu entrei dentro da tubulação, entre a fornalha do fogo, a câmara que ia secar o café, mais ou menos uns 3 metros tinha essa tubulação. Eu tive a capacidade de tirar a parte dessa parte e entrar dentro da tubulação. Aí eu vi que a ventoína tinha girado sobre o eixo. Lá no ponteiro que indicava aberto, estava fechado. Aí sim, eu falei, o defeito está aqui. Então, eu escaneei o eixo de aço com a furadeira e coloquei a ventoína no ponteiro. Pronto, resolveu o problema. Aí nem precisou do mecânico mais. Então, eu senti novamente a proteção de Deus. A outra parte, outra situação, foi no ano passado, no mês de agosto. Era num domingo, às 9 horas da noite, eu já tinha até deitado, o meu filho me liga lá do sítio, dizendo que tinha pegado fogo numa mata perto da nossa lá, que nós também tínhamos uma mata no meio da lavoura, e que ele estava desesperado, quase chorando, não sabia o que fazer. Aí ele me disse, pai, já pulou fogo lá para a mata e vai queimar todo o café. Por quê? Porque ele tinha feito uma seca muito grande e nós tínhamos esqueletado a lavoura. Então, estava tudo seco. De fato, se pegasse fogo na mata, e como de fato tinha pegado, mas não tinha o controle, falei, vai queimar tudo. Mas aí, o que é que eu fiz? Novamente, fiz a convergência, peguei toda essa problema, fiz a meditação, trouxe para a luz do coração. Aí eu disse para minha esposa, eu vou lá para o sítio. Mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu não sei.
Eu só sei dizer que eu vou lá para o sítio. Saí daqui e fui lá para o sítio. Chegando no sítio, olha que coisa maravilhosa. Tinha muitos tratores ali, com tanques de água, e o caminhão-pipa da prefeitura, lá apagando o fogo. A conclusão, conseguiram acabar com o fogo na mata. Para mim, aquilo lá foi um presente de Deus, as excelências de Deus na minha vida ali. Então, é só gratidão. Aí, então, chegou mais ou menos ali para a meia-noite, o pessoal todos foram embora, nós agradecemos todos ali a proteção deles, né? O carinho deles de nos ajudar, e eu falei, agora eu vou ficar a noite toda aqui cuidando de alguns focos de incêndio. Então, eu peguei vários tambores de 20 litros de água, coloquei na saveiro e fiquei a noite toda ali. A hora que tinha um focozinho de incêndio, eu ia lá, apagava o incêndio, apagava ali o foco. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu vejo que a proteção de Deus estava ali. Então, eu vejo nesse capítulo as excelências de Deus na nossa vida. Então, isso é maravilhoso. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado. Posso comentar, Valnildo? Sim, por favor. Não, só 2 minutinhos, porque nós temos que lembrar dos 5 Shintas, e um deles é Vibhuti Shinta, né? Ou seja, e Vibhuti Shinta, o exemplo desse pensar nas excelências divinas, é o exemplo que o senhor Eurípides trouxe. É aquele que vê isso não na teoria, não de uma maneira cerebral, né? Mas na prática, o que exige coragem, coragem, acima de tudo. Eu sempre fico admirado com esses exemplos, porque para mim isso é exemplo do Shuddha Dharma. Só isso. Ok. Mais alguma coisa? Hélio? A Dalvinha não vai falar, não? A gurua? Assumiu? Acho que ela entrou em êxtase ali. Bom, Ele também, ele passa a palavra, mas ele não fala. não, eu tenho uma dúvida, você acredita, cara? É uma dúvida muito cruel, assim, do meu ponto de vista, que pode ser até uma coisa meio tola, mas por que Krishna quis mostrar tudo para Arjuna? Todas as suas benesses, tudo que ele fez. Acho que o Hélio quer arriscar, Hélio? Eu acredito, está aberto, né? Tá, ok. Eu acredito que isso tudo faz parte da explanação de todo o conhecimento que tem de ser passado para a humanidade. Inevitavelmente. Né? Tanto é que ele poderia simplesmente, em 3 palavras, né? Não parabéns, que o cara falou aquela vez, em 3 palavras ele poderia dizer, eu sou tudo. Encerrava o assunto, né? Mas tinha que mostrar a essência do que ele é. A divindade está em tudo. Em todos os átomos do universo, a divindade se encontra. Mesmo assim, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Será que está mesmo? Então, para mim é uma forma didática, né? E voltando àquele tema que nós conversamos com o Rubens, sobre primeiro ele mostrou a forma e depois ele escreveu, a Teresa d'Ávila faz o mesmo. Primeiro ela viu a forma, né? Depois ela descreve. Né?
Isso aí. Descreve, não, ela disse que não haveria palavras no mundo para descrever tudo que ela viu, né? Tal os detalhes. Eu perdi. Quem que fala isso, Hélio? A Teresa Dávila. Ela disse, né, que poderia, que é como se entrasse num cômodo, assim, de uma pessoa, como da duquesa lá, que ela entrou, tinha muitos detalhes, muitas coisas, e ela, num relance, viu tudo aquilo e depois não conseguiria descrever tudo que ela viu, né? E é lógico, foi uma comparação pequena que ela fez, mas mesmo assim mostra, né, que aquilo que ela viu, o Cristo, como ela diz, encontrei o Cristo dentro de mim, ela descreve depois e fala, não há palavras que dá para descrever tudo que eu vi, né? Porque a pessoa, quando tem essa grande iniciação aí, que a gente sabe, né, que o nosso mestre Baida teve, ele pode passar vidas e vidas, ele não consegue descrever tudo, narrar tudo que ele viu, né? Então, primeiro viu, para depois tentar descrever, porque aqui é uma tentativa de descrição do que seria a divindade, né? Então, na realidade, é tudo. E só uma observaçãozinha lúdica. Lúdica, não. Desse texto aí que o nosso amigo tirou, né? Aquela famosa... Vocês devem conhecer. Eu estou com dificuldade de entender o que você falou, viu? Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, Ah, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você pergunta, conhecem, né? Raul Seixas, né? Foi daí que saiu esse texto do famoso Raul Seixas. Eu sou a luz das estrelas. Como é que é? Ele começa assim, né? Eu que andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele, letra maiúscula que ele colocou, né? Me falou, às vezes você não faz nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, né? Vocês entenderam? Claro que O Rubens parece que ficou estupefado. Fechou. eu queria falar uma palavrinha, Vanildo. pois não, Rubens. Assim, bom, primeiro, claro que Paulo Coelho e Raul Seixas, quando aquele álbum Gita, né, que tem essa música principal, onde eles adaptam alguns versos da Gita e dão essa versão poética, para descrever, como o Hélio já mencionou muito bem, esse estado e esse espírito, né, quando a divindade se apresenta. Agora, com relação à tua pergunta, eu acho que é uma pergunta muito séria. É uma pergunta que ela sempre vai ficar como uma pergunta. A gente vai tendo respostas provisórias, que a gente vai se aproximando dela, cada vez que a gente estuda e volta ao texto, e o texto apresenta para nós outros olhares, né? Porque o texto, cada vez que a gente estuda a Gita, parece que está lendo pela primeira vez, né? Então, essa pergunta é importantíssima. E ela tem a ver para mim com 2 aspectos, né? Primeiro, que é a revelação do Shuddha Dharma, e segundo, que é a qualidade
do discípulo preparado para receber essa revelação. Então, e tem que ser num estado crucial, né? Então, ou seja, Krishna revelou para Arjuna, talvez não tivesse sido não só por um gesto de simpatia ou de amizade, mas quase que também de necessidade daquela situação que se apresentou. Porque ali, trazendo um pouco o exemplo do senhor da Eurípides, né? Quando a situação está mais crítica, quando a situação está mais difícil, quando você está mais em dor, quando você está todo arrebentado, e você se coloca por inteiro, com confiança, com toda essa disposição de espírito, igual o senhor Eurípides mostrou, ou seja, do discípulo ideal, do devoto perfeito, né? É aí que se forma o campo propício para que uma revelação aconteça. Então, para que o Shuddha Dharma pudesse ser manifestado, você precisa do avatar e você precisa daquele segundo avatar, como a gente chama, que é o receptáculo. Então, Arjuna, não pode existir uma situação pior e mais dolorosa, que é o contexto de guerra, no contexto de uma batalha, sofrido, vendo os parentes dele do outro lado, né? Ele todo arrebentado, mas aí ele precisa, como lenitivo para a sua alma, né, ter acesso a esse conhecimento, a essas armas com as quais o Senhor vai instrumentalizá-lo, para que ele ganhe força e motivação para empreender aquela ação que é difícil, que é uma ação que não é todo mundo que tem coragem, que às vezes é colocar a mão na massa, é ir lá e encontrar uma solução onde parece que não tem solução. Às vezes é na guerra, às vezes é na máquina do café, mas você está sempre como um guerreiro. E aí você atrai as revelações. E no caso do Arjuna, que era o representante mais perfeito do ser humano, e no caso do Senhor Krishna, que veio com essa missão de revelar o Shuddha Dharma, ele tinha que dar aquilo que melhor ele tinha para oferecer e que não tinha ainda sido oferecido para ninguém nesse planeta, né? Então, é um pouco isso que o Paulo Coelho e o Raul Seixas tentaram deixar imortalizado, né? No álbum que o Hélio lembrou para a gente hoje. Beleza. Obrigado a todos. Hélio, eu ia pedir para você encerrar, Hélio, mas eu vou pedir para o senhor Eurípides, porque a sua internet está dando uma falhadinha. Eu peço desculpas para você. Eu vou pedir para o senhor Eurípides encerrar para a gente. Ela está dando uma falhada e quase a gente não pega a frase. Então, eu vou pedir para o senhor Eurípides hoje, como a gente sempre faz rodízio, como sempre agradecendo a todos, agradecendo efetivamente a todos. Foi muito gostoso. Para mim foi gostoso, eu não sei para vocês, mas para mim foi muito legal estar aqui com vocês hoje de novo. É um aprendizado, é uma coisa assim, uma energia muito interessante, instiga você a procurar mais na fonte, e eu sou eternamente agradecido a vocês por essa participação. Eu só queria falar isso e agradecer, porque é um sentimento que eu tenho aqui, tenho todas as vezes e tive hoje também. Muito obrigado, senhores. Pediria para o senhor Eurípides, por gentileza, encerrar hoje nosso encontro. Muito obrigado, pessoal. Na presença da divina hierarquia, nós rogamos a proteção para todos nós e para toda a humanidade, para que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Om Namaha Untiriparamma Shishivyo Yogi Vyaha Subhamastu Sarva Jagatam. Om Glória, os grandes anjos e santos, que eles nos livrem de todo mal e nos conduzam sempre pelo caminho da prosperidade material e espiritual. Que nós e todos os seres sejamos eternamente felizes. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om.
o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Namastê. Namastê, eu sou grato a todos pela oportunidade de estar com vocês e estabelecer esse diálogo. Muito feliz com todos. Agradecido, muito agradecido. Grato a todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Gratidão.